Vamos lá. Já estamos sendo gravados. Vai aparecer para vocês uma tela que possivelmente vai se expandir no computador. Essa tela eu vou deixar ela disponibilizada aqui para vocês e vou dando sequência para nossa aula com essa tela, tá? Quem tiver dificuldade em alguma questão ou dúvida em alguma coisa, me avise para a gente dar sequência e tirar dúvidas aí no meio também da nossa fala, ok? Bom, a gente inicia essa nossa aula falando sobre design de serviço e lembrando aquilo que a gente comentou sobre o que é design e suas características. E a gente entende, sim, que design é uma atividade projetual, que vai buscar dar sentido e identidade a experiências, produtos e o que nós estamos trabalhando, serviços. Quando a gente está falando sobre design de serviço, a gente está falando de entregas que são invisíveis. A gente lembra do seminário que aconteceu na semana passada, né, onde vocês falaram sobre colaboração, cocriação, sobre stakeholders, sobre a relação de trabalhar a experiência de uma forma que ela seja como um grande filme, uma narrativa. A gente falou sobre design holístico, a gente falou sobre as evidências. Então, isso tudo integra o que a gente conhece como design de serviço. Mas por que eu trago essa fala aqui sobre a natureza do design e as relações que a gente até comentou já em sala? Uma das questões principais que vão dar ponto de partida para a gente falar sobre design thinking, que é o nosso tema de hoje, é que ele se baseia pelos vários pilares que o design tem como área de atuação. Então, a gente tem a construção de sentido, a gente tem a formalização dos modelos, daquilo que a gente constrói enquanto projeto, a gente tem a geração de símbolos, produtos, estratégias e a gente cria tom de voz para as marcas. O que eu quero dizer com isso? Todo o design, enquanto profissão, como área, ele está criando identidade. A gente está criando identidade para a marca, a gente está criando identidade para os produtos, para os serviços, para aquilo que a gente integra. Então, quando a gente está falando de design thinking, a gente nada mais está falando do que o pensar do designer aplicado sobre outras óticas e outras naturezas. Nós, enquanto profissionais, a gente sempre vai enxergar um problema e o quanto ele pode prejudicar um negócio, um serviço, um modelo de negócio. E dentro disso a gente vai entender como que a gente pode oportunizar melhores experiências, como que a gente pode oportunizar melhores contextos para aquele nosso usuário ter um bem-estar, uma a necessidade cumprida e formas mais efetivas e mais interessantes para o processo que ele está envolvido enquanto usuário. Só que esse pensar do designer, ele para nós é natural. Eu comentei com isso com vocês na aula da semana passada. Para a gente é muito natural isso. A gente vai sempre colocar o usuário no centro, a gente vai trabalhar com a empatia, a gente vai trabalhar com a experimentação, a gente vai trabalhar com a colaboração. Só que meados dos anos 90, muitos autores que começaram a debater sobre a necessidade de colaboração, de cocriação, começaram a trazer naturezas do próprio design para o uso coletivo em outras áreas. Então, a administração, a engenharia, a medicina começaram a tratar o design como uma dos pensamentos interessantes para um processo mais colaborativo. Então, quando a gente fala sobre design thinking, a gente está falando que ele é uma abordagem. Então, daí a gente diferencia algumas coisas, tá? Talvez vocês tenham já ouvido falar que o design thinking é um método ou o design thinking é uma ferramenta. Eu não gosto de tratar ele como essa característica, eu gosto de tratar ele como abordagem, porque como abordagem ele se torna mais flexível, mais aberto, e nisso a gente pode falar que essa abordagem ela vai servir para gerar solução de problemas conectado com uma relação de empatia, uma correlação de colaboração e uma relação de experimentação. Se a gente tivesse que falar sobre esses pontos, os três principais pilares do design thinking, então, são empatia, colaboração e experimentação. Sempre colocando aquilo que a gente já veio falando nas últimas aulas, o usuário no centro. Então, a gente está pensando em um serviço que vai ser para um supermercado, um serviço que vai ser para uma loja, um serviço que vai ser um e-commerce. A gente sempre vai colocar esse usuário no centro
e entender como que ele está recebendo aquele tipo de informação, aquele contexto de informação, de objeto, de necessidade, ok? Uma das coisas legais aqui para a gente comentar sobre a relação do Design Thinking é que se a gente coloca o usuário no centro, se a gente está colocando ele nesse centro da questão, a gente tem que entender que os usuários eles são diferentes. E os nossos serviços e os nossos atendimentos eles vão ter que ser também flexíveis e individuais para muitos desses usuários. Então, entender que um usuário vai ter necessidades de alimentação, de atividade física, de saúde, de emocional, de médico, doença, família, faz parte do processo. Se a gente está falando sobre o polo de educação, uma característica de educação, como uma faculdade que a gente está inserido, a gente precisa entender que transporte é importante para esse aluno que vem à faculdade. Ou, por exemplo, esse modelo que a gente está tentando adotar agora, que é um modelo mais remoto e EAD, também é uma necessidade que a gente precisa cumprir para chegar até esse usuário, nesse caso vocês como usuário e eu como prestador de serviço. Então a gente tem essas formas diferentes e formas que vão ser adaptadas no processo para passar aquela mensagem que a gente passaria de uma maneira que a gente está impossibilitado dentro dessa natureza. Só que quando a gente fala de Design Thinking, como ele nasce num contexto que é um contexto além do design, e ele é abordado também pelas áreas da administração, a gente tem aqui 3 características que precisam acontecer para que o Design Thinking ele seja efetivo, para que ele não seja simplesmente um canvas colado na parede, vários post-its coloridos e essas coisas não saem do lugar. É importante que ele seja rentável para o negócio, ou seja, que as ideias que sejam aplicadas resolvam um problema, mas que elas tenham uma rentabilidade, ou seja, que isso seja útil para o negócio, que seja desejável para as pessoas. Isso é um dos princípios principais, para ser redundante, mas isso é um dos princípios que a gente tem que abordar. Tem que ser desejável, as pessoas têm que querer esse tipo de produto ou de serviço que a gente está desenvolvendo e tem que ser tecnicamente possível. Quando a gente fala, desculpa, quando a gente fala tecnicamente possível, não adianta a gente trabalhar com ideias que são ideias bem interessantes para o processo, ser até rentável para o negócio, a gente está até mensurar essa rentabilidade do negócio, mas ser tecnicamente impossível. A gente não consegue, por exemplo, em curto prazo, colocar ela em execução. Quando a gente está falando de design thinking, a gente está falando que o negócio precisa acontecer e isso tem que ser útil e rentável para aquele modelo de negócio. Então, se eu estou pensando num produto diferente, eu estou pensando num serviço, isso tem que fazer sentido para aquela marca, fazer sentido para aquela empresa. E os princípios que a gente tem dentro dessa relação de design thinking, eles são muito caracterizados com a empatia, a colaboração e a experimentação. Quando a gente está falando sobre esses princípios, a gente está falando que a empatia ela é se colocar no lugar do outro, como uma das fontes iniciais de empatia. A colaboração é o trabalho em conjunto e a experimentação não é dizer o que a gente está achando, mas principalmente colocar em prática pequenos modelos. Se eu trabalho, por exemplo, dentro de uma editoria, de uma revista, eu vou fazer um protótipo dessa revista para ver se as páginas estão casadas. Isso num elemento gráfico, um produto gráfico é muito importante. Se eu trabalho numa cerâmica, eu vou fazer testes lá em alta definição para ver se os rapores e se os detalhes de cor estão funcionando. Eu tenho inúmeras formas de prototipar e no serviço eu também tenho formas de prototipar. Eu dou uma indicação para vocês de um filme que é o Fome de Poder, que é o filme que retrata como que o McDonald's começou o sistema de franquia e tem uma cena maravilhosa lá de prototipação, que é bem interessante que eles fazem numa quadra e eles vão passando lá giz e colocando as pessoas para como que eles otimizam a cozinha nesse processo também. Mas a gente vai começar aqui, a gente vai, na verdade, dar continuidade e falar de cada uma das 3 e exemplificar um pouquinho cada uma das 3, ok? Eu gostaria só que vocês se manifestassem no chat para ver se está todo mundo bem, todo mundo vivo, porque como vocês não... ou mandando joinha, como o João mandou aqui, mas beleza, só para a gente ver aqui. Tá, todo mundo ouvindo bem.
Exatamente. O filme faz a gente odiar o cara, porque o Fome de Poder mostra muito da ganância também que está por trás do contexto. Que dele o joinha tá naquela parte de baixo ali, que vocês têm as manifestações, tá? Legal, legal, beleza. Tá todo mundo ouvindo bem. E o Norton cinéfilo, é isso aí. A gente tem que fazer recomendações. E façam recomendações se vocês tiverem outros filmes interessantes nesse processo, tá? Mas muito bem, vamos dar sequência aqui e falar sobre o perfil do profissional. Eu só peço para vocês um segundinho que eu vou tentar arrastar uma barra que ela não está querendo ser arrastada. Pronto, foi. Aqui para a parte do topo para ela não impedir a visualização do slide. Vamos falar sobre o perfil do profissional de Design Thinking e como que ele se molda, tá? Quando a gente está falando sobre vocês, no caso, vocês como designers, a gente está falando que o perfil do designer ele tem que ser um profissional curioso, ele tem que saber trabalhar em equipe, ele tem que saber lidar com problemas e com situação de problemas, ele tem que ter uma característica investigativa e isso é trazido para a relação do profissional de design thinking. E esse profissional, por mais que a gente faça, e daí a gente tira uma dúvida que vários alunos já me colocaram, eu vou estudar sobre design thinking, mas eu fiz jornalismo, eu vou me tornar designer? Não. Uma das coisas que os autores falam é quem aplica design thinking enquanto só abordagem, ok, eu entendi como é e eu vou começar a aplicar pelos métodos que o design thinking favorece. Se a pessoa não está se tornando um designer, ela não está roubando espaço de designer, ela está se tornando um design thinker, ela está se tornando um pensador dentro dessa metodologia do design. Então, é uma das formas que o Tim Brown comenta e é interessante a gente deixar aqui colocado no ar, porque ninguém aqui está se tornando ou passando para outras pessoas se tornarem designers, mas elas estão entendendo como é o nosso processo de condução, e isso é muito bom, porque quando a gente vai defender um projeto colaborativo, a gente está mostrando o nosso método, a gente está mostrando como que é as nossas características de realização, os nossos processos, e mostrar para eles que nós temos etapas, ferramentas, temos como chegar àquele problema de forma mais eficiente e criativa, é o ideal para o nosso processo de design. Dando sequência aqui, eu quero conversar com vocês sobre essa relação de empatia. Se nós estivéssemos numa aula presencial, eu faria uma atividade com vocês que seria uma atividade de vendá-los e colocá-los para caminhar com vendas para vocês entenderem como que é o dia a dia de uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega. Como nós não estamos e não temos essa possibilidade, eu queria comentar basicamente do que é empatia, né? A gente conversar sobre isso e abrir o canal aqui que a gente tem de conversa dos microfones para ouvi-los também sobre isso, tá? Mas nesse primeiro momento eu vou conversar com vocês. Deixa eu só ver o que botaram aqui no chat. Isso, vocês fizeram na aula do Davi, possivelmente em cadeira de roda, né? Fizeram algumas demonstrações e andaram com alguns percursos, né? Isso é bem legal. A gente vai então conversar com vocês sobre isso daqui a pouquinho. A empatia, ela está sendo muito falada nos dias de hoje, né? A gente ouve inúmeros profissionais, principalmente os profissionais de coaching, falando sobre empatia, se coloque no lugar do outro, tenha um entendimento sobre a causa do outro. Mas, gente, isso é extremamente difícil de acontecer. Por que é difícil de acontecer? Eu consigo me colocar no lugar... Oi, oi, oi. O Léo tá entrando aí. Beleza, Léo. Só deixa o microfone desativado, depois a gente ativa para conversar, tá? A empatia, ela tem como definição o se colocar ou se imaginar nesse lugar do outro, né? A gente fazer digamos, uma aproximação à causa, à necessidade daquela outra pessoa e tentar se colocar nesse lugar, né? Tentar vivenciar um pouco da história, da vida dessas pessoas. Mas eu pergunto para vocês, é fácil fazer isso? É fácil se colocar no lugar do outro? E eu gostaria de ouvi-los. Daí, se vocês quiserem ligar o microfone, podem ir falando. Agora sim, podem ligar o microfone e falar. Oi, oi. Oi, pode falar, Naspolini. Não é fácil. E tu
tu gostaria de comentar, dar algum exemplo disso, de não ser fácil? O porquê que tu acha Hum, que não é? É porque tem muitas camadas, cada Uhum, pessoa tem, tipo, vivência, etc, e é muito diferente cada uma, mas a gente tem como ter empatia de modo, diria, superficial, de no uhum, caso, ah, não, coisas básicas de bem social mesmo. uhum, uhum. Os demais colegas concordam que o Naspolini comentou? Querem falar um pouquinho sobre alguma relação que já passaram ou que já tiveram sobre isso? O Naspolini comentou sobre camadas, né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante da gente tratar aqui, porque sim, o ser humano ele tem muitas camadas e essas camadas muitas vezes a gente não vai conseguir atingir. A gente consegue ser empático em tentar entender um pouco daquela situação que está acontecendo. A gente consegue vivenciar um pouco em alguns aspectos mais simulados e daí a gente já vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas ser empático totalmente é quase e praticamente impossível. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Gente, vocês Concordo estão. com o nosso Pauline só. Tá, beleza, Bruna, concorda com o Naspolini. Ok. Sim. A gente tem também dentro desse perfil da relação de empatia alguns contextos de trabalho que a gente vai desenvolver. Então, uma pesquisa, por exemplo, que eu simplesmente chego para o meu usuário e falo com ele e pergunto para ele alguma coisa, é super impossível de eu tratar e dizer que eu tive empatia sobre a causa dele fazendo um questionário. O questionário é muito frio num processo como de empatia dentro do design thinking. Uma das atividades e ferramentas que a gente vai conhecer ao longo das nossas aulas são ferramentas que a gente chama de ferramentas etnográficas. Por que etnografia? Etnografia digamos, uma base de pesquisa que vem da antropologia, do estudo do homem, onde nós passamos alguns momentos, horas, dias, como uma outra pessoa. O que eu quero chegar nisso? O antropólogo, dentro da profissão dele, em vários casos, vários estudos, ele, por exemplo, vai numa tribo indígena e ele fica nessa tribo indígena durante 6 meses, não modificando o contexto social dessa tribo indígena, mas na maneira que ele está, de uma forma, ele se introduz àquela sociedade, se introduz àquele grupo e ele vive os hábitos, costumes e características daquele grupo para entender como que são os comportamentos daquelas pessoas. Entender como é que é a cultura, como é que são os valores, como é que são os hábitos, como que aquelas pessoas encaram situações e problemas. A gente traz isso para o design e a gente faz experimentos como vocês fizeram com o professor Davi, que vocês foram no GIASSE testar lá o self-checkout, né? Vocês fizeram alguns outros experimentos, como já fizeram também o de andar pela SATIC com os olhos vendados e como cadeirantes e tal. Isso é uma forma que a gente trata dentro do design de serviços e design thinking como safari de serviços, onde lá no GIASSE vocês fizeram isso, vocês foram como usuário, mas fizeram as ações, todas as ações de teste e trouxeram informações sobre isso. Uma outra ferramenta que a gente tem dentro do design de serviços para a parte da empatia é o que a gente chama de um dia na vida. Um dia na vida talvez seja um dos pontos mais complexos da gente trabalhar, mas nesse um dia na vida a gente entende como que são aquelas características e hábitos daquelas pessoas que são os nossos usuários sendo estudados. Um exemplo que é muito tratado do um dia na vida é diabético. Então, por exemplo, se eu quero produzir alguma coisa para um usuário, cliente que é diabético, o que eu preciso fazer? Se, digamos, a SATIC, enquanto instituição, tivesse que pensar nos alunos que têm diabetes ou algum tipo de deficiência ou necessidade específica, eu me colocaria um dia nessa vida dessa pessoa, agiria de forma simulada, é claro, mas, por exemplo, um diabético, que a gente tem diabético tipo 1 e 2, eles têm características e necessidades distintas, alguns precisam aplicar insulina todos os dias, então a gente faria esse monitoramento como se nós fôssemos esse usuário. É muito uma pesquisa mais participativa e a gente entende de forma um pouco mais empática, mesmo que simulado,
como que são essas relações das pessoas, ok? Quando a gente está falando em colaboração, a gente tem aqui no Design Thinking um entendimento de que eu sozinho tenho uma ideia, posso ter uma ideia, mas quando eu compartilho com o outro, compartilho com os meus pares, talvez de trabalho, eu posso amadurecer essa ideia de forma muito melhor, né? Muito mais coerente também. Eu consigo aqui dispor de uma ideia, o meu colega dispor de outra, e a gente soma, e isso gera talvez um brainstorming ou algo que vai fortalecer o contexto criativo. Uma das coisas interessantes no Design Thinking, na parte de colaboração principalmente, é que quando ela foi tratada para outras áreas, muitas dessas outras áreas eram altamente individualistas. E quando eu falo individualista, eu trato no esquema de que temos as ilhas e temos os silos, como eles chamam, e esses silos eles não se conversam. Voltando no tempo, 10 anos atrás, mais ou menos, se a gente vai para uma indústria cerâmica ou uma indústria têxtil, a gente tinha etapas muito divididas do processo, e a gente ainda tem em alguns casos, mas, por exemplo, na indústria cerâmica, o químico não conversava com o designer e um mandava no outro e era uma briga ferrenha. Hoje a gente tem técnicos e químicos muitas vezes trabalhando junto em alguns projetos, validando etapas de alguns projetos, e isso é muito importante para o processo criativo, porque a gente sabe o quanto a gente consegue expandir a nossa ideia, a nossa identidade no trabalho que a gente está desenvolvendo. Então, isso foi abraçado por outras áreas, e por isso, se vocês jogarem no Google imagem de Design Thinking em colaboração, vai aparecer muita gente em pé, como essa ilustração que está sendo apresentada para vocês, na frente de alguns post-its ou canvas, porque as principais ferramentas de Design Thinking, elas são ferramentas colaborativas. Elas são ferramentas que eu vou usar o meu usuário, o meu cliente, eu, enquanto profissional, mentor e mediador desse processo, para que a gente consiga juntos pensar nas soluções ou como resolver aquilo da melhor maneira. Daí eu tenho uma pergunta que uma vez um aluno de pós-graduação me fez e que eu repito ela porque é interessante dentro desse processo. Na pós eu tive um aluno que ele tem ainda um escritório, é mais uma agência de publicidade, mas não deixa de ser um escritório que atende a demandas de design também, e ele perguntou, tá, eu vou colocar o meu cliente do processo, eu vou colocar o meu cliente ali junto comigo, e será que ele não vai achar que, na verdade, eu não estou sabendo fazer? Será que ele não vai achar que eu estou usando ele ali dentro do processo, mas ele está me pagando, então é para que eu resolva? Olha só o pensamento, que é um pensamento muito individualista, né? Um pensamento muito de caixa, onde cada um resolve alguma coisa, mas nós, enquanto prestadores de serviço, e principalmente profissionais que trabalham com essa colaboração, precisamos colocar no jogo um item principal aqui. Nós somos detentores desse processo, desse método e desse entendimento de como que a gente vai resolver esse problema da melhor maneira. E quanto facilitadores disso, a gente tem uma das características essenciais aqui, que é colocar para o nosso usuário, nosso cliente, que ele também precisa fazer parte disso. Se eu recebo uma demanda, por exemplo, de construção de uma identidade visual, e essa construção da identidade visual, eu simplesmente pego um briefing do cliente e entrego no final para ele, as chances dele recusar aquele tipo de projeto são grandes, e são grandes em todos os níveis, mas se ele não viu em nenhum momento da etapa de construção e simplesmente chegou no momento final e viu aquela proposta, ele pode muito bem aprovar com uma defesa que a gente vai fazer, mas pode muito bem reprovar porque ele não teve nenhum momento de pré-validação ou de participação. Se a gente, por exemplo, cria uma etapa no meio, que é uma etapa de repertório visual, onde a gente, a partir do briefing, desenvolveu vários elementos ali e apresenta para ele linhas tipográficas, linhas de cores e tal, a gente começa a baixar a possibilidade dele recusar aquilo. Por quê? Porque ele se sente pertencente àquelas escolhas que foram tomadas também. E quando a gente está falando sobre serviço, que envolve um número de pessoas muito maior, envolvê-las em algumas etapas do processo é fundamental para que elas se sintam pertencentes ao projeto. Isso é uma das características, não só por trazer envolvimento e mais informação, mas para que elas também se sintam pertencentes dentro daquela proposta.
ok? Seguindo, o perfil do profissional e da relação de experimentação aqui, ele vai abordar o contexto de teste. E a gente tem inúmeras formas de experimentar, a gente tem inúmeras formas de testar. Então, dentro desse contexto, a gente pode dizer que o profissional de Design Thinking é uma pessoa que digamos, é um professor pardal que está testando muitos experimentos. A gente não tem um projeto pronto, a gente tem um projeto em execução. Quando a gente está falando sobre a construção, a gente vai utilizar desde a maquete de papel, a Lego, a post-it, a alguns canvas, a formas inúmeras que a gente pode testar aquilo e apresentar para o nosso cliente ou apresentar para um grupo de usuários para que ele utilize essas ferramentas. Dentro da parte digital, o Davi ou os outros professores que trabalham com digital com vocês devem estar apresentando para vocês algumas ferramentas para prototipação também digital. Então, é interessante que vocês utilizem elas a favor de vocês e tenham elas como elementos para o dia a dia de vocês, que vocês podem estar trabalhando com o cliente de vocês. Isso pode ser bem interessante. E uma das coisas legais do Design Thinking, que vai muito ao encontro do que o Norton falou no seminário e do que a Bruna também pesquisou ali dentro do seminário, é a relação do design, do pensamento integrativo. O pensamento integrativo tem muita relação com o design holístico. Por que ele tem relação? Dentro do processo que a gente está construindo aqui, a gente também tem uma capacidade de integralizar pensamentos, integralizar informações e perceber o quanto elas podem ser soluções atrativas ou não para o processo. O designer, ele vai olhar o problema e entender que muitas vezes aquele problema ele não é só um. Ele precisa ser resolvido aos poucos e ele vai criar um planejamento de ação. O design thinker, o profissional de design que trabalha com design thinking, e principalmente a pessoa que trabalha com design de serviços, ela vai ser um planejador. Eu não sei se comentei com vocês em aula na primeira semana, mas a gente tinha falado sobre a relação do profissional atuar muito com a ansiedade, né? A gente, enquanto pessoas ansiosas, precisamos entender que a ansiedade nada mais é do que um olhar para o futuro descontrolado. A gente não consegue ter controle. Mas se a gente planeja isso e planeja as situações até esse futuro, a gente começa a se sentir mais confortável frente a isso. Quando a gente está falando sobre design thinking e design de serviço, a gente está planejando também. Então, o pensamento integrativo vai nutrir dessas informações para um planejamento e gerar alternativas que possam ser melhores para esse contexto, ok? É legal a gente apontar aqui alguns processos de design thinking, algumas relações que escolas ou empresas atuam e trabalham com isso. Quando a gente fala sobre essa síntese de processo, a gente está falando sobre uma organização nessa abordagem que é o Design Thinking. Por mais que ele seja uma abordagem, a gente precisa ter etapas para serem cumpridas. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem tanto a IDEO, que é um escritório consultoria de design americano e que foi um dos principais pilares inícios da fala Design Thinking no mundo, Design Council, a Livework, que é uma empresa que ela está em Londres, Roterdã e em São Paulo, a Disco e o MJV, que é uma empresa brasileira também, elas têm etapas que parecem ser maiores ou menores, mas elas são todas muito parecidas. Por quê? Porque elas se baseiam muito no que a IDEO colocou e no que a Design Council colocou lá no início, lá no meio dos anos 90, começo dos anos 2000, e elas só destrincham isso como um modo um pouco mais proprietário, mais autoral, mas a gente tem 3 etapas principais no processo, que é a etapa de descobrir ou a etapa de empatia. Então, a gente tem um entendimento do nosso usuário, o que a gente faz para entender aquele usuário. É uma etapa de definição ou de teação, que é uma etapa onde a gente vai conhecer, ou uma etapa que a gente vai usar a colaboração, que a gente falou sobre a estrutura de pensamento, mas a gente vai conhecer e trabalhar as melhores formas criativas para usar nossas ideias, e a etapa de implementação, que é a etapa de desenvolvimento ou de entrega, que a gente vai aqui prototipar e testar e experimentar. Se vocês perceberem, os pilares que formam o Design Thinking, eles estão muito concentrados nessas etapas, né? A etapa de empatia está concentrada nos contextos de imersão, de descoberta, aqui que a gente vê na primeira linha.
a etapa de experimentação, desculpa, a etapa de colaboração, ela está muito presente aqui das fases de ideação. Experimentação também não deixa de estar, mas ela se foca muito nessa relação final. Então, os 3 pilares que nós temos de empatia, colaboração e experimentação nos ajudam a formar um processo, que é o processo muito presente dentro da área do Design Thinking. E uma das coisas legais é que a gente sempre vai iniciar qualquer tipo de projeto no meio de um caos, e eles falam isso, né? Todo problema de design, ele é um problema muitas vezes caótico, porque a gente não sabe como vai resolvê-lo ao final, a gente tem que mergulhar e entender o nosso cliente, a gente tem que pensar em alternativas, e daí essa abordagem trata muito uma relação de eu tenho uma divergência, eu tenho muitas coisas acontecendo, eu tenho muitas ideias, muitas informações, e eu começo a converger e quase que fazer um filtro para que essas minhas ideias comecem a afinar e esse desenho que a gente tem aqui comece a tomar sentido. Então a gente parte de um desenho muito caótico, mas daí a gente começa a tomar sentido para implementação, ou seja, a gente chega numa ideia que é única e ela é inovadora para aquele projeto, ela é rentável para aquele projeto, ela é eficiente para aquilo que a gente está construindo de alternativa. Bom, daí a gente entra nas 3 principais etapas. Eu vou discutir com vocês aqui nesse momento essas etapas. A etapa de imersão, nesse primeiro momento, depois a etapa de ideação e depois a etapa de prototipação e experimentação. A primeira etapa, ela diz respeito à fase onde a gente vai buscar o máximo de informação possível. E quando a gente está falando desse momento, é quando a gente se aproxima do contexto de problema, quando a gente está se aproximando das relações de problema. É a etapa que, dentro do próprio design, da gestão de design, a gente está falando sobre o briefing, a gente está falando sobre entender, a gente está falando sobre as necessidades de mercado e o quanto a gente pode criar imersões dentro desse sentido e gerar empatia para o nosso usuário, gerar empatia para compreender melhor essas relações de contexto. E daí eu mostro esse modelo para vocês aqui e daí eu discuto um pouquinho com todo mundo. Quando a gente está usando técnicas, como eu comentei com vocês, de entrevista, a gente está muito na base e na superfície da informação e da imersão. A gente precisa entender esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês como uma piscina. A gente está na borda, está no raso dessa piscina quando a gente está falando sobre entrevista. Entrevista, a gente vai entender basicamente o que as pessoas estão dizendo e pensando de forma muito fria. Então, se eu digo, você gosta desse produto, a pessoa vai dizer não e sim. Eu não vou entender quais são as camadas desse não e sim das pessoas quando elas só respondem quantitativamente para mim isso. Ou quando eu digo, por que você não gosta desse produto? Eu não gosto porque ele é ruim de segurar, eu não gosto porque ele esfria rápido. A gente não sabe identificar outros motivos que geraram essa resposta das pessoas. E geralmente, as entrevistas vão nos dar um ar muito mais explícito. O que a gente quer dizer com explícito? Aquilo que está muito na cara, aquilo que está muito já percebido. Só que daí dentro dessa piscina, a gente começa a mergulhar um pouquinho mais. E esse mergulhar um pouco mais vai envolver observação. Uma das coisas que vocês fizeram no mercado na semana passada foi observar formas de atendimento e de como que funcionava esse self-checkout, né? Então, vocês perceberam como que as pessoas estavam agindo ali e como que as pessoas estavam se nutrindo daquele desafio que elas tinham naquele momento. Eu quero que vocês liguem o áudio para mim e se manifestem falando como é que foi a experiência de vocês lá junto com o Davi nesse contato com o self-checkout e nesse contato com o mercado, se vocês viram pessoas usando esse tipo de serviço. Podem falar. Pessoas, vocês estão vivas? Diego, tá me escutando? Isso, estou te escutando. Tá, eu posso dar o que eu e a Dani a gente viu, que, tipo Ótimo. assim, a gente conseguiu falar com uma cliente, pelo menos, Uhum. porque a gente
digamos assim, onde a gente estava observando ela, e o que a gente viu, assim, que quando a gente perguntou para ela, assim, para ti a questão de usar o equipamento ali, para ela hoje é uma coisa super normal, super de boa, porque ela, digamos, se adaptou àquilo ali. Uhum. Só que, na minha visão, no caso agora, né, eu observando ela fazendo tudo aquilo ali, eu não tive a oportunidade de mexer. Certo. Porém, digamos assim, para mim é uma grande novidade aquilo, e Uhum. assim, tu olha para como uma forma de, é, como é que eu vou dizer, tipo assim, até, é para ser uma maneira rápida, porém Uhum. mesmo assim as pessoas ainda acabam, assim, é para suprir Uma agilidade, um problema de uma agilidade de tempo. agilidade, Uhum. isso. Só porque mesmo assim elas acabam errando alguma coisa. Então, dá para Tá. ver que nesse exemplo que a gente foi lá ver, ainda falta algo digamos assim, dessa questão de tu ter uma coisa simples, ser Certo. rápida, Uhum. porém falta ainda coisa ali, sabe? Uhum. Esse é mais ou menos o que eu... Legal, legal, legal. Alguém mais gostaria de contribuir junto com o Rafa? No meu caso, também foi coisa positiva. Uhum. O cara disse só coisas agradáveis sobre a parada. Só que, como o Rafael tinha dito, como é uma novidade, uma nova tecnologia, Uhum. eles não sabem muito bem como usar, mas isso é questão de tempo. Sim, sim. Então, cada vez mais eu penso que como a pessoa consegue se familiarizar com a tecnologia, Uhum. eles conseguem fazer muito mais rápido do que usando o caixa. Aham. E só para dizer que o cara acabou demorando muito tempo porque ele não sabia que era para botar o código de barras. Ele demorou também para Uhum. achar. Uhum. Tem alguns produtos que o código de barras é Mais meio difícil, né? Aham. pesado. Isso é legal porque, assim, se a gente pergunta e simplesmente questiona as pessoas sobre como foi o tipo de atendimento, elas vão dizer, eu tive algumas dificuldades, mas foi tranquilo, consegui superar, cheguei até o final. Agora, a observação de vocês, que já é essa etapa central aqui, vocês conseguem ver um conhecimento que a gente chama de conhecimento mais tácito, que é um conhecimento de aplicação das pessoas, aplicação do que elas estão fazendo, do que elas estão usando e como que é a rotina delas dentro desse processo. Vocês observaram um procedimento novo, então vocês olharam, por exemplo, o que o nosso Pauline comentou aqui, a pessoa com dificuldade de passar o código de barra. A gente não teria essa informação se a gente não tivesse a observação dentro do fato, da situação. A gente já sabe, muitas vezes, no próprio caixa eletrônico, os profissionais que trabalham no caixa têm dificuldade de passar um outro código e talvez como que a gente poderia otimizar isso para aquelas pessoas que são mais leigas nesse processo, né? Mas uma das coisas legais também da observação é a gente entender e perceber hábitos que estão muito, mas muito, digamos, mecânicos nas pessoas. Então, agora a gente não pode fazer isso, a gente não vai ter como fazer isso, mas eu gostaria que quando a gente sair da quarentena, vocês fossem num supermercado ou fossem num shopping, por exemplo, e observem as pessoas como que elas agem daquela situação. Existe uma ferramenta que a gente usa em design de serviços que ela se chama Shadowing. É uma ferramenta que eu espero que a gente saia da quarentena logo para a gente aplicar, porque a gente basicamente age como um sombra para algumas pessoas. E eu sei que parece algo meio de stalker, parece algo meio psicótico, mas o shadowing ele é totalmente inofensivo. E como que ele é aplicado? A gente entra dentro de um estabelecimento comercial ou um local que a gente quer analisar o serviço e a gente começa a seguir essas pessoas de uma forma um pouco mais distante e observar o que elas estão fazendo, como que elas estão agindo. Por exemplo, se a gente está no supermercado no começo do mês, a gente olha para aquelas pessoas e elas estão com mais tempo, elas estão indo de forma mais devagar, elas estão olhando mais as sessões, a gente vai observar como que é esse comportamento. A gente vai no supermercado às 6:30 da tarde, 7 horas, a gente vai observar que existem pessoas saindo do trabalho e chegando no supermercado de forma muito mais rápida, ou pais e mães que pegaram as crianças do serviço estão com essas crianças, como que elas se comportam nesse estabelecimento,
Isso é observação, mas é uma observação que a gente não tem contato. Então, vocês não vão questionar as pessoas, é mais sobre essa interpretação também. Tudo isso são ferramentas que eu vou acabar passando mais à frente para vocês, mas que ajudam muito nessa etapa de imersão. Só que a gente agora aprofunda um pouquinho mais, a gente vai para a etapa de sessão generativa, que é uma etapa para conhecimentos muito mais latentes, para a gente tentar identificar o que elas sabem, sentem e sonham. Algumas ferramentas são utilizadas nesse processo. Uma das que eu gosto bastante é uma ferramenta, na verdade, é quase que uma abordagem, que é a gamificação. A gente utiliza a gamificação por quê? Porque nesse processo de imersão, e que a gente está tentando entender um pouco mais essas etapas, a gente, pela gamificação, consegue trazer à tona sentimentos que as pessoas não falariam ou não se expressariam da mesma maneira. Então, por exemplo, a gente consegue entender se uma pessoa é mais ansiosa, se uma pessoa é mais líder ou não, dentro de etapas que são generativas, como a gente diz, e elas vão criar contextos e conceitos. A gente tem dessas etapas generativas alguns workshops que a gente também vai discutir um pouquinho lá na frente, mas também um pouco da nossa percepção enquanto pesquisador aplicando aquele tipo de serviço. Vocês trouxeram informações que foram hiper importantes porque vocês colocaram também no lugar desses usuários e testaram esses serviços ali de forma offline. Então isso é muito interessante, muito importante. Dando sequência, a gente chega na fase de ideação. A fase de ideação é a fase onde a gente vai criar e vai prototipar, vai testar. Então, todas aquelas ferramentas criativas que vocês aprenderam na disciplina de criatividade e inovação, todas aquelas ferramentas que vocês aprenderam em outras áreas, em outras disciplinas, vocês podem aplicar aqui. É quando a gente vai trabalhar junto com contextos colaborativos e traduzir isso em ferramentas e sínteses criativas para os nossos projetos, ok? Dentro desse processo de ideação, uma das ferramentas que a gente mais utiliza é o diamante duplo. O diamante duplo é uma ferramenta que a gente vai usar na semana que vem. A gente vai trabalhar com ele de forma colaborativa e eu vou utilizar ele dentro de uma plataforma. Então, a gente vai trabalhar nele dessa maneira, em pequenos grupos. Eu vou explicar isso na semana que vem, não se preocupem. E dentro desse contexto, a gente tem 4 grandes etapas aqui que traduzem um pouquinho até do nosso processo de design thinking, que é a etapa de descobrir, que é onde a gente traduz muitas das nossas informações, e a etapa de definir, ou seja, num caso, como eu comento com vocês, no diabético, eu vou passar um dia na vida, eu vou entender, vou conversar com essas pessoas e vou me nutrir de informação. Depois, vou definir qual é o problema que eu quero atingir. Eu quero, por exemplo, trabalhar com estudantes que ficam durante 8 horas no trabalho e mais 3 horas na faculdade e precisam aplicar insulina. Como que eu, enquanto instituição de ensino, posso traduzir e trazer soluções melhores para esse meu aluno? Dentro desse problema, que na verdade não é um problema diabético, mas é um problema um pouco mais afinado, eu vou começar a desenvolver as minhas ideias. E aqui eu tenho um brainstorm com múltiplas ideias, com múltiplas possibilidades, para daí definir qual delas ou qual a ideia mais adequada, mais tecnicamente viável, possível, ou que vai gerar renda para o meu negócio, que eu vou acabar entregando nesse quesito. Então é interessante eu perceber aqui que o diamante duplo ele vai servir como essas dois grandes diamantes que vão abrir e trazer informação e convergir para finalizar e ter uma entrega mais eficiente dentro do processo. Isso é uma das ferramentas e eu vou apresentar para vocês tanto ela quanto outras mais à frente. Dando sequência, outra ferramenta que é mais autoral, foi desenvolvida por mim para auxiliar alguns professores em processos de construção de aula, é uma ferramenta de ideação de cenários de aprendizagem. Só passando para vocês aqui como que seria, é um canvas onde o professor consegue utilizar algumas cartas que são disponibilizadas para ele pensar em aulas diferentes ao longo daquelas 2, 3, 4 horas que ele tem de workshop ou de aula. Então, ele vai colocar ali características da aula, quantos alunos são envolvidos, quais plataformas ele pode trabalhar e, dentro disso, durante um cronograma, estruturar como que esse cronograma vai ser apresentado. Vai iniciar com uma fala do professor, vai ir para um vídeo, vai trabalhar com uma ferramenta, vai trabalhar com uma atividade, a gente revisita o conteúdo dessa atividade e o professor consegue se planejar aqui. Então, essa ideação
do professor também, de uma certa forma, se torna uma prototipação de como que ele pode pensar uma aula de forma mais macro e entender aquele cenário. Para os nossos colegas que se lembram sobre design holístico, basicamente o resultado final dessa ideia, desse canvas, ele é um grande cenário, um grande mapa que, de uma forma holística, o professor consegue ter um controle do que ele vai estar passando para esses alunos também. E prototipar. Em design de serviço, prototipar pode, de uma certa forma, também ser encenar. E daí vem um grande lance aqui interessante para a gente. Digamos que vocês, dentro do espaço que vocês estão inseridos, vocês precisam organizar a sala de vocês, organizar o atendimento que vocês vão ter ali de um cliente. Vocês podem prototipar esse atendimento encenando isso, como que vai acontecer o fluxo das pessoas. A gente teve design da informação no semestre passado, e vocês sabem que a análise de fluxo ela é importantíssima para o processo de sinalização. A prototipação aqui é como que eu vou organizar os melhores fluxos e conduções desse meu usuário para que ele tenha uma melhor ou uma forma mais eficiente de conseguir aquele tipo de serviço. Em ambientes virtuais, quais são talvez os links que ele vai ter que ter, os caminhos que ele vai ter que fazer para ele chegar até o resultado final daquele objetivo que eu quero enquanto marca, enquanto projeto. Então, geralmente, a prototipação ela vai nos ajudar a entender de forma mais precisa o que eu tenho que melhorar antes de efetivamente comprar material, comprar equipamento ou talvez botar o meu produto na produção. Então, eu reduzo aqui custos e gastos, que são gastos muitas vezes com erro, onde o erro na prototipação é super válido, super possível, para eu ter melhorias ao longo desse meu processo, quantas vezes for necessário. E daí, a gente tem uma palavrinha dentro do Design Thinking que é válido a gente tratar, que é a iteração. Iteração é diferente de interação. Tá? Interação é quando eu interajo com algo. Por exemplo, a gente está interagindo aqui de forma digital. A iteração é esse processo repetido que eu tenho para chegar na resolução do problema. Então, se a gente fala o que é iteração, é esse vai e volta que a gente tem aqui de etapas que para chegar à conclusão final. Então, o processo de Design Thinking ele tem muito dessa iteração. Por isso que alguns profissionais recomendam muito que equipes multidisciplinares trabalhem com post-it e trabalhem com Canvas, porque o post-it ele pode ser muito bem tirado e colocado de forma rápida. O post-it ele não é algo patrocinado pela 3M para fazer as ações da 3M subirem quando a gente está falando sobre design thinking ou para tirar fotos bonitas, como algumas empresas fazem. O post-it ele é uma ferramenta importante porque a gente consegue manusear e tirar ele facilmente e gerar essa iteração de forma mais constante dentro do processo. Eu consigo tirar uma ideia aqui, jogar para lá, modificar aqui e alterar ela dentro dos cards que eu vou estar trabalhando. Outras prototipações, eu trago aqui algumas ferramentas também desenvolvidas por mim, mas principalmente uma das que é muito utilizada por consultores em design de serviços e design thinking, que é o Lego Serious Play. O Lego Serious Play é uma chancela da Lego, da marca Lego, para a utilização e criação de metáforas de serviço. Então, por exemplo, a gente pode chegar numa empresa e pedir para que as pessoas tenham ideias para melhorar os serviços ali e para que elas apresentem essas ideias com os blocos de montar da Lego, e isso faz com que a visualização desses dados e a visualização desse serviço seja uma forma mais efetiva para o processo. Eu tenho algumas referências aqui para passar para vocês. Essas referências são de livros e de e-books. Eu vou disponibilizar para vocês no Moodle os que são e-books para que vocês tenham acesso. Mas tem alguns livros que são fundamentais e se caso vocês tenham interesse em entender um pouco mais sobre design de serviços, esse slide aqui, Design Thinking, desculpe, esse slide vai ajudar bastante vocês. A gente não está agora com acesso presencial para a biblioteca da SATIC, mas vocês têm acesso ao Pérgamo, que dá auxílio a vocês em alguns títulos que são online, mas o Design Thinking para educadores e o Design Thinking, que é esse aqui de baixo,
eu vou disponibilizar via PDF para vocês, porque são e-books gratuitos, então você já consegue entender um pouco mais do assunto lendo um pouquinho sobre esses pontos. A gente tem algumas revistas publicadas e a Harvard Business Review é uma revista que a Satic assinava até o ano passado, e a gente tem essa edição lá na Satic. Quando a gente voltar da quarentena, uma das dicas que eu dou para vocês, não sei se vocês sabem, mas vocês conseguem pegar revistas de sexta-feira para segunda-feira. Então, vocês conseguem pegar e ficar com essas revistas para vocês durante o final de semana. Então, é interessante para aqueles que querem entender um pouquinho ou levar alguma revista para casa para ter informação, ok? Eu vou interromper esse compartilhamento de tela, vou voltar agora com vocês aqui. Eu fico muito feliz que estamos praticamente todos presentes. Alguns talvez chegaram mais depois ou não, mas é isso aí, palminhas para todo mundo. E eu queria conversar com vocês agora nesse momento, então se vocês quiserem ou ligar o áudio de vocês, ou ligar o vídeo, isso é indiferente, mas eu queria conversar com vocês sobre essa relação de design thinking e do quanto a gente pode otimizar isso para o design de serviços, tá? Vamos lá. Quando a gente fala sobre colaboração, uma das minhas principais perguntas para qualquer profissional da área de design é quais são as dificuldades que vocês percebem em uma colaboração com o cliente ou uma colaboração com a própria equipe de trabalho? O que vocês colocariam de problemas ou de dificuldades? Podem falar. Então, estão me ouvindo? Uhum. Sim. Para mim, uma das coisas que é mais difícil trabalhar co-criativamente com o cliente, né, é a relação de que muitas vezes ele não sabe o que ele quer. Uhum. E muitas vezes aquilo que tu apresenta não é aquilo que ele quer. Uhum. Então acaba se tornando muito difícil essa relação, porque tu não consegue trabalhar co-criativamente com um cliente que não sabe onde quer chegar. Uhum. Então esse borrão na cabeça dele acaba fazendo com que todas as propostas que tu traga não satisfaça aquilo que ele espera. Uhum. Ok, é isso mesmo, Bruna. A gente percebe muito dessa falta de conhecimento que o cliente tem sobre algumas coisas. Ele entende sobre o negócio dele, mas muitas vezes ele não entende sobre a comunicação do negócio dele. E a gente tem situações aqui interessantes para se perceber que as fases de imersão, que muitas vezes é a fase onde a gente vai conhecer e entender mais o cliente, quando a gente está com alguns tempos de trabalho, e daí isso é muito legal também falar, porque nem todo projeto nós teremos muito tempo para mergulhar nas fases de imersão. Quando a gente tem esse tempo e a gente apresenta isso para o cliente como uma pré-apresentação, como, digamos, uma validação dessas informações, esse borrão começa a desaparecer em alguns casos, tá? Eu falo com alguma experiência de mercado, onde muitas vezes a gente tinha 2 semanas para imersão no cliente, a gente ia lá, conhecia como era isso, tinha conversas com os colaboradores dele, tinha conversa com os usuários daquele serviço, entendia como era o serviço e trazia isso tudo como uma grande apresentação e mostrava para ele, muitas vezes, problemas que ele não identificava, que ele nem percebia que existia, porque ele, quando a gente fala do cliente, aquele dono da marca, muitas vezes é o gestor daquela empresa, ele está como um papel de gestor e ele está cego dentro daquele sistema e ele não consegue perceber coisas que estão lá numa outra ponta, né? Então, falta às vezes também da empatia, desse entendimento de negócio, o entendimento do usuário, do cliente final dele, para que esse borrão seja apagado. Então, a nossa função também é trazer luz para esse processo de informação. Que mais, gente? Sobre essas dificuldades de colaboração dentro da própria equipe, o que vocês entendem sobre dificuldades que possam acontecer? Acho que chegar num acordo de, tipo, o cliente, ali, no caso, como a Bruna falou, que eu concordo, o cliente, às vezes, ele não sabe o que ele quer, Uhum. às vezes, tu dá uma solução para ele, ele vem simplesmente, tipo assim, piscar, tá ótimo, tá perfeito. Uhum. E, tipo, na hora da reação de tu pegar, tipo, eu trabalho na gráfica, então eu vejo muito o resultado, a cara do cliente na hora que ele pega o produto, né? Uhum. E outra, assim, que eu vejo esse outro ponto, que acho que é a questão de, como tu falou, da equipe, o que acontece.
Se o cliente, digamos assim, não, eu quero botar um fundo azul agora clarinho por causa da Páscoa e uma coisa coloridinha. Às vezes, o teu pensamento é tipo, eu vou botar uma coisinha delicadinha, mas o outro bota uma coisa também delicada, porém, não é aquilo que vocês dois estão pensando junto. Eu acho que essa, digamos assim, essa parte da criação ali, falta entendimento entre duas pessoas. Porque, tipo, uma coisa delicada para ti e delicada para outra pessoa é uma coisa diferente. Eu acho que isso falta muito dentro das empresas. Alguém gostaria de compartilhar mais sobre o que o Rafa está falando aqui? Professor, Pode falar, Norton. uma coisa que eu percebo é que muitos dos clientes eles passam só que na mente dele ele já tem uma ideia. Norton, tá horrível. Norton, só tenta falar um pouquinho mais perto do microfone para a gente conseguir te ouvir. Tá ouvindo? Agora estamos. É que assim, muitas vezes o cliente passa um briefing, só que na mente dele ele já tem uma ideia pré-fabricada de como ele quer aquele projeto. Só que ele não consegue transmitir isso no briefing. Sim. Então o resultado muitas vezes dá atrito porque não houve essa transmissão. Exatamente. Eu concordo muito com o Norton, porque eu estou numa situação como a dele. Às vezes ele quer... Ele tem a ideia, só que ele quer... Só um pouquinho. Desculpa. Ele já tem uma ideia, só que ele quer que tu seja só o gestor que dá ferramenta para concluir essa ideia. Ele não quer, tipo, entender o que ele precisa, ou ele acha banal toda essa metodologia que a gente usa para chegar a um resultado. Eu tive a resposta de um cliente exatamente assim, que esquece essa coisa de faculdade, vamos fazer só o que eu quero. E daí esse é bem complicado também. Vocês vão passar por inúmeras situações de prestação de serviço, e daí a gente olha nós como prestadores de serviço. Quando vocês são prestadores de serviço, muitas vezes freelancer, ou estão trabalhando com clientes que nunca tiveram contato com uma agência ou com um escritório, e que são muito efusivos dentro das suas opiniões, vai acontecer casos como o que o João comentou aqui, o que o Rafa comentou também, de as pessoas acharem que o designer ele é simplesmente uma massa de manobra, né? Ele é simplesmente um fazedor daquilo que está na minha cabeça. Quando a gente começa a trabalhar com equipes um pouco mais profissionalizadas, ou que a gente está há mais tempo com aquele tipo de cliente, e começa a colocar algumas pílulas para ele de entender que ele precisa saber um pouco mais sobre a comunicação, e a gente começa a trazer mais informação para ele, e dividir esse processo, a gente vai ter clientes que vão entender um pouquinho mais, então vocês vão lidar com isso. É legal ter essa visão, é legal ter passado por isso, mas existem clientes que já estão um pouco mais entendidos dentro do processo, e defendam sempre o processo que vocês agem e vocês trabalham, para que vocês consigam amadurecer também o mercado que a gente está inserido nessa área, para que ela não seja uma área simplesmente fazedora ou reativa, né, que a gente simplesmente faça o que o cliente nos exigiu, mas que a gente também consiga chamar ele junto e dizer, olha, eu sou um mentor nesse processo, eu estou trabalhando contigo aqui e eu preciso do teu conhecimento em algumas etapas, mas nessas etapas aqui a gente vai trabalhar em conjunto para a criação. Isso vai acontecer, em nem todos os projetos isso acontece, mas isso pode acontecer e a gente já teve, e eu já tive situações aqui muito presentes desse amadurecimento com o tempo do cliente. Alguns a gente vai acabar deixando de lado, mas como prestadores de serviço a gente precisa entender que a gente nunca pode negar ou subestimar um cliente, até porque ele vai fazer parte desse processo de desenvolvimento que a gente tem enquanto profissional. Rafa, tu ia falar alguma coisa? Sim, não, é que eu ia comentar contigo assim, porque querendo botar, digamos assim, exemplo como da questão da gráfica, mas de outros setores também. Eu acho que tu não consegue prever o que o cliente vai, tipo, como a Bruna falou, tu não sabe o que o cliente exatamente, a gente não consegue ver essa visão do cliente, do que ele quer, entendeu? Aí quando a gente presta esse serviço para ele, de fazer, digamos, vou fazer arte ali para ele, né? E daí vem esse feedback dele positivo, uma coisa que eu vejo que pode ser agora botado como exemplo em prática. Às vezes, a gente tenta aconselhar o cliente, tá, tu quer ali uma coisa assim, tal, o fundinho ali, tal, como botei o exemplo do fundo da Páscoa ali.
a gente está tentando adotar uma medida ali na loja do que é o seguinte, o cliente, a gente pede para ele esboçar para a gente, porque a gente quer ter, como tu falou, a gente quer tentar chegar ao perfil do que ele realmente quer. E a gente está adotando essa medida. Então, eu acho que também esse é um ponto que talvez pode ajudar bastante as empresas. Pode... Não, pode terminar a tua fala. Não, quer dizer, eu acho que pode ser uma das medidas que o pessoal pode começar a adotar, fazer isso, porque eu acho que pode ajudar a ter essa questão, ter essa empatia com o próprio cliente, né? Então, uma das coisas que tu falou que é muito importante a gente colocar aqui é que vocês, ao longo do curso, estão entendendo várias ferramentas e métodos projetuais e formas de fazer. Mas dentro da construção metodológica e da construção de negócio, cada um vai ter a melhor maneira de... Não coço o olho, Diego, tá? Beleza, mas eu passei álcool gel e estou em casa, então estou seguro. Mas, desculpa. Mas dentro desse processo, a gente vai construir uma relação muito particular de método também. Então, por exemplo, o Rafael comentou que dentro do negócio que ele está inserido, eles tinham problemas de, digamos, equilíbrio entre o que o cliente queria e o que era entregue. E eles colocaram uma etapa dentro do projeto que foi uma etapa necessária para que aquilo ajudasse, auxiliasse ao cliente também ser mais efetivo na resposta que ele estava querendo. Então, talvez achar essas pequenas etapas para constituir e construir isso junto com ele pode ser uma forma de colaboração. Um dos pontos essenciais que eu quero falar com essa discussão aqui é que quanto mais a gente tem de informação, e principalmente isso em design de serviços, que é agora a nossa praia, mais a gente consegue fortalecer o contexto de relações de entrega. Então, quanto mais a gente se nutrir de informação do cliente, quanto mais a gente conhecer o DNA daquele cliente, conhecer a identidade que está por trás daquele cliente, enquanto marca, enquanto prestador de serviço, mais a gente consegue também chegar a raízes de problema que eles não estão tão claros. Então, a gente vai usar ferramentas para poder abrir e entender um pouco mais dessa relação, ok? Partindo para o outro ponto, a gente já falou sobre empatia antes, já falamos sobre essa relação de colaboração. Eu quero fazer uma última pergunta para vocês aqui, que é uma pergunta que tem a ver com a experimentação, com a prototipação. Alguém tem algum exemplo que poderia compartilhar com a gente sobre prototipação e quanto a prototipação é importante para o projeto que vocês executam? Quem gostaria de comentar e falar alguma coisa? Então, o meu exemplo é mais um exemplo de produto. Válido? Válido, pode falar. Na verdade, assim, quando tu tem uma cerâmica, que é a área que eu atuo, né, a área de desenvolver superfície, é muito difícil tu entender como o produto vai ficar só com uma simulação no computador. É muito difícil tu entender uma textura, tu entender um relevo, uma cor, ou qualquer outra coisa, tipo um efeito especial. Por quê? Porque vai passar por uma queima e essa queima vai alterar tudo. Então, é muito difícil tu simular isso virtualmente. Então, a prototipação nessa parte é muito importante. Acaba sendo linkada com a cocriação, porque essa é a parte em que a gente atua com os técnicos, fazendo protótipos e fazendo com que pessoas de outras áreas compreendam aquele projeto. Então, a prototipação para a área que eu atuo é extremamente importante, assim. Coisas podem deixar de ser aprovada, por exemplo, um projeto, né, pode deixar de acontecer se a prototipação não for feita. Então, e não só isso, né, Bruna, também erros que podem vir a acontecer, que são erros muito pequenos e minuciosos que vão só ser apresentados lá no produto final, podem prejudicar uma linha e uma coleção inteira, né? Então, a prototipação ela é essencial para a indústria e para a relação de serviços também. A gente não vai, digamos, para a área digital, ela é necessária, ela acontece muito, principalmente os profissionais de UX trabalham muito com essa relação de prototipação, mas para a área digital a gente consegue, digamos, reduzir os erros de forma muito rápida. Quando a gente está desenvolvendo um produto e esse produto tem um custo gigantesco para a indústria, a prototipação ela se torna essencial. Eu já, ao longo da minha carreira, eu já desenvolvi alguns projetos gráficos que, desde prototipação de casamento de página para um editorial, a impressão de um cartão de visita para perceber se a cor está contrastante ou se a fonte ela está legível, porque na tela é uma coisa e depois quando a gente imprime é outra, são necessárias. Então,
prototipem os projetos que vocês vão desenvolver da forma mais simples ou mais necessitada possível. Diga, foi o Norton que falou? Quem que quer falar? Foi eu, Leonardo. Leonardo, diga. Isso. Um exemplo também que eu encontro hoje quando eu vou criar um folder ou algo do tipo, o professor comentou do cartão de visita, né? É a importância de tu estar mandando para terceiros para o protótipo para questão ortográfica também, que às vezes sempre passa um errinho, tu mostra pro teu colega de trabalho e ainda quem vai ver o erro é o próprio cliente, entendeu? E essa é a importância muito bacana de tu estar mandando ali para aprovação. Isso é essencial, porque assim, na tela a gente não tem o nível de percepção e observação quando a gente está vendo algo impresso, e principalmente se vocês estão há 2, 3, 5, 10 dias trabalhando no mesmo projeto, vocês vão ficar automaticamente cegos naquele projeto. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão olhar coisas de forma mecânica e vários errinhos e problemas vão passar. Por isso, até a colaboração de outras pessoas nesse envolvimento vai ajudar vocês a perceber erros que vocês não tinham, não percebiam naquela situação. Então, é muito interessante, é bem legal o que tu falou, Léo, e mostrar para outras pessoas se faz necessário, porque elas vão achar algum erro, principalmente na parte ortográfica, ou às vezes numa colocação, num ajuste de linha, de alinhamento. Isso pode acontecer porque a gente passa, mas são detalhes que passam, principalmente se a gente está muito focado dentro daquele trabalho, daquele projeto. Ok? Bacana, Léo, ótimo exemplo. Tudo certo, gente? Certo. Certo? Tá. O Léo disse que tá tudo certo. Mandem joinha, coloquem aí as reações. Isso é um dos problemas quando eu vejo, quando a gente está num sistema como esse, porque eu não estou vendo vocês, então essas interações aqui, elas me ajudam para que vocês... o Norton fez um joinha ao vivo, é isso aí. Beleza, legal, joinhas ao vivo. Gente, na semana que vem a gente vai trabalhar com uma prática, tá, de design de serviços. Então eu vou utilizar com vocês a ferramenta do diamante duplo. A gente também vai fazer nesse mesmo sistema, tá? A gente vai fazer também nesse mesmo sistema de trabalho. A gente vai acabar dividindo, eu vou iniciar a aula, eu vou passar para vocês qual é o desafio e a gente vai trabalhar com uma temática que, na verdade, ela está bem inserida já no nosso... O Norte já foi dormir. Uma prática que a gente está bem inserido no nosso processo, que eu quero só perguntar e agora conversar um pouquinho com vocês. Quantos de vocês, e daí me deem a joinha, estão já trabalhando em sistema de home office? Quantos de vocês estão em casa, trabalhando em casa? A Bruna Pereira fez joinha, Naspolini, Dani, quem mais? Léo, tu estás em casa trabalhando também? Ellen, Ellen, me escuta? Então, tá, ok. Temos o Naspolini ali, o João junto com o Naspolini, o Norton também, tá? Rafa, tu ainda está atendendo na empresa? Sim, a gente está parado agora, né? Mas eu faço alguma parte de home office também agora. Tá, ok. A gente vai fazer o seguinte, gente. Na semana que vem, tá acontecendo panelaço aqui, eu tô ouvindo, tem bastante gente batendo na panela aqui perto de casa, mas só para a gente finalizar, na semana que vem, eu peço para que vocês, ao longo dessa semana, observem como que é o comportamento do profissional que trabalhava fora, em empresa, e como que é o comportamento desse profissional em casa. Para aqueles que não trabalham, tentem perceber ou buscar artigos ou buscar talvez vídeos de pessoas que estão falando como que é a adaptação desse profissional que está em casa, que estava no trabalho e hoje está em casa. O exercício que eu quero trazer aqui com vocês nós estamos em um momento onde a gente precisa ficar confinado, a gente precisa ficar isolado. E como que a gente pode ser produtivo estando nesse tipo de isolamento? Então, se percebam, anotem como que está sendo o comportamento de vocês, anotem como que o comportamento de vocês está mudando e como que a rotina de vocês está mudando nesse sistema de trabalho que vocês estão agora em home office. Ficou claro para vocês? Podem dar o joinha ou me dizer se sim.
Tentem, vocês podem, por exemplo, montem um documento ou no caderno de vocês mesmos, anotem isso, anotem a postura, como que está sendo o comportamento, como que está sendo essa relação de home office, e nesse contexto, deixem tudo isso anotado, gravado. Se quiserem tirar foto de coisas que são muito, digamos, diferentes, que estão acontecendo, eu tive que preparar o meu espaço, meu lugar agora de trabalho é esse. Tirem foto disso, registrem tudo isso como informação. O que a gente está fazendo agora? Nessa semana, para a próxima semana, a gente está fazendo uma fase de imersão. Então, vocês vão emergir dentro desse cenário. Nós somos participativos nisso, nós estamos participando. Então, dentro dessa imersão, coletem isso tudo de informação para que vocês consigam, na semana que vem, executar a atividade que eu vou passar para vocês em dupla ou em trio, de forma remota também, ok? Gente, alguma dúvida, alguma coisa a mais que vocês queiram comentar aqui da nossa aula? Gostaram dessa forma, dessa experiência? Eu preciso do feedback de vocês. Eu vou agora só parar a gravação, tá? Então,